Não há três deuses, há apenas um. Cada pessoa da Trindade, ela é quem? Ela é Deus. A palavra do Senhor descarta a ideia de triteísmo, três deuses, e de unicismo. Ok? A Trindade pode ser definida como a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma só divindade. Você lembra que quando Deus fez o homem e fez a mulher, Deus disse: olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, uma só pessoa. Só para você entender. Entendeu? Uma só pessoa. É como se aquelas pessoas agora vivessem em prol do mesmo objetivo. Entendeu? Vivesse agora em prol de um mesmo particular. Vivesse agora em prol de uma mesma perspectiva. Ninguém pensa diferente, ninguém age diferente. A gente se concorda, a gente se completa. A gente somos inseparáveis em tudo. É basicamente nesse sentido. A Trindade pode ser definida como a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Ok? Iguais, eternas e da mesma substância. Observe: iguais, eternas e da mesma substância. Vou dar um exemplo aqui. Quem tem filho aqui? Exemplo, vamos supor. Existe característica em você que se assemelha com o teu filho e vice-versa. Tá certo? Mas se você pegar a tua impressão digital e pegar dele, mesmo ele sendo teu filho, a tua é uma, dele é outra. Entendeu? Porque vocês são pessoas diferentes. Mesmo sendo pai e filho, são pessoas totalmente diferentes. Se você pegasse aqui a impressão digital do pai, entendeu? A impressão digital do pai, do filho e do Espírito Santo, seria a mesma. Entendeu? Mesmo parecendo que eles são separados em manifestações. Se você pegasse, fizesse o exame, pegasse a impressão digital de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, daria automaticamente isso aqui. Eu já ouvi falar que no sangue da gente tem um pouquinho do DNA de Deus. É verdade? Tem. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, Deus soprou dentro do homem aquilo que tinha dentro dele. Roach. Se chama de língua grega também de pneu. O espírito do homem passou a ser alma e vento. Quando a gente falamos que o homem é a imagem e semelhança de Deus, muitas pessoas pensam que imagem fala de fisionomia. Eu tenho olho, eu tenho cabelo, certo? Deus tem a mesma coisa, não é isso? A Bíblia diz que Deus é espírito. Quando a gente fala de imagem, isso fala de características que tem em Deus e também Deus compartilhou com o homem. E são características que chamamos de características comunicadas de Deus para com o homem. Tem características em Deus que são características exclusivas de Deus, como eternidade, onisciência, onipotência, entendeu? Vida em si mesmo, autoexistência. Mas existem características em Deus que Deus compartilhou com o homem: amor, santidade, bondade, fé, e etc. E quando fala de semelhança, fala da essência. Porque Calvino chama isso de a imagem dele, que o homem, ele é a imagem dele de Deus. O que seria a imagem dele? O homem traz a imagem de Deus invisível. Existe um contragosto, existe uma partícula de Deus dentro de nós. Deus soprou em nós aquilo que estava dentro dele. Existe um pedacinho de Deus, um contragosto de Deus em nós. É por isso que os adversários
ele tem uma sede muito grande de destruir o ser humano. Por quê? Você é aquilo que ele queria ser. Isaías disse que ele queria ser semelhante a Deus. Deus abate e vem nos cria da forma que ele queria ser, imagem e semelhante a Deus. Então a guerra do diabo não é contra nós, é contra nós, seres humanos. O que ele puder fazer para nos destruir, ele vai fazer. Esta é a realidade. Porque somos um projeto de Deus. Aqui, aquele projeto que ele pensou, que ele arquitetou, tem um dia assim. Ok? Então, das pessoas embora distintas, eu falo aqui distinto aqui, tá certo? Mas em relação a manifestações, não que eles são distintos em separação, como se Deus fosse um, o Filho fosse outro, o Espírito Santo fosse outro, como se fosse três deuses em vez de ser um. Ok? O Pai tem uma característica particular e peculiar, o Filho e o Espírito Santo, mas ambos são a mesma pessoa. Ok? Então, todos eles são iguais, todos eles são eternos e todos eles têm a mesma substância, ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas. Entendeu aí? Ok? Se não entendeu, a gente volta. Se tiver dúvida, a gente volta outras vezes, se for necessário. Esse pensamento, essa doutrina da Trindade, é uma doutrina que existe muitas divergências. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que Deus são três pessoas. Tem pessoas que acreditam que Deus é um trino, que Deus é um trino. Que Deus se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eu também aproveitava nessa pergunta que o senhor acabou de passar aí. Você acabou de falar. Unicismo é o que? Me dá uma memória aí. É a ideia que isso existe um único Deus. Só existe Deus e pronto. Ah, que não existe. Não. É único. Ele é único e acabou-se. Tem pessoas, eu já tive aluno que crê dessa forma. Ele crê, não, professor, olha, Deus, eu só acredito que é um, Pai. O Filho de Deus é Jesus, que não é Deus, ele é Filho de Deus, Jesus. E o Espírito Santo, que não é Deus, é o Espírito Santo, é uma força de Deus. Tem pessoas que crêem dessa forma, pessoas evangélicas. Geralmente isso aí é um pensamento jeovista, né? Os testemunhos de Jeová. Mas já existem pessoas cristãs que crêem desta forma. Como também creem que existem três tronos em vez de um trono. Lá em cima vai estar três deuses em vez de um. Como o senhor acabou de falar, né? No princípio era verbo estava, O Deus, e o verbo é. é. E a gente uma vez debatendo isso. Aí só que eu não sabia responder. Eu disse, eu creio que é um só e pronto. Não veio me perguntar porque eu não vou saber explicar. Então eu só sei que é um só e pronto. Bom, para mim é isso e pronto. então, todos são iguais, todos são eternos e da mesma substância. Ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas. Quando a gente fala de pessoas, fala de característica peculiar de um ser. Entendeu? Não pessoa no sentido físico, mas características peculiares. Pois Deus é o Espírito. Ok? Então vamos lá. As Escrituras Sagradas ensinam que há um só Deus e que Ele é um só. Elas ensinam que o Pai é Deus pleno, com todos os atributos da divindade, conforme o relato de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo número 6, a qual está escrito: todavia para nós, a quem? Um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Tá certo? Ele não está dizendo aqui também que Jesus é outra pessoa, precisa entender. Seria ligeiro. Entendeu? Ele está dizendo que há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. O Pai é chamado de Senhor? Sim. O Filho é chamado de Senhor? Sim. Sim ou não? Sim.
Jesus fala, eu e o Pai somos, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem vida em si mesmo. Assim como o Pai é eterno, o Filho também é eterno. Assim como o Pai é incriado, o Filho também é. Eu acho que muitas vezes, pastor, é a questão mais da leitura, né? Deus passa a gente ler as o problema todinho são as divergências de interpretações. Porque este assunto aqui é um assunto que é discutido há mais de 500 anos. E nunca houve um denominador comum. Tem pessoas que creem de diversas formas. Ok? Mas o que a gente precisa entender é que cada um tem a sua forma de interpretação. Ok? Mas, ainda que sejam as mais absurdas, mas não é o que a Bíblia diz. não é o que a Bíblia diz. Cada um tem a sua interpretação. Cada um tem a sua interpretação, mas a Bíblia, por si só, ela se interpreta. A Bíblia diz que Deus é onipotente. Isso é fato. João está lá, 1 de João, capítulo 5, versículo 7. 3 são que testificam no céu. O Pai é a palavra do Espírito Santo. E esses 3 são um. Deus diz que, a Bíblia diz que Deus é um. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Eu digo em relação a isso, porque cada um no debate está dizendo, eu interpreto dessa forma. Eu acho que eu interpreto dessa forma. Quer dizer, se todo mundo interpretar da mesma forma, não entendeu o que a própria Bíblia está dizendo, porque ela por si mesmo se responde. Ela por si mesmo.